Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não nos conhece, somos um casal apaixonado pela Palavra de Deus. E se assim como nós, você também ama a Palavra de Deus, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Ficamos horrorizados, estarrecidos com o vídeo que assistimos do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva deu uma entrevista recentemente, onde ele afirma, ele alega, no entendimento dele, que existem salvos em todas as religiões, mesmo a pessoa mantendo suas práticas religiosas que são contrárias às Escrituras. E ele traz versículos bíblicos, passagens bíblicas para defender o seu entendimento, usando de forma contrária às Escrituras ao entendimento correto dessas passagens. Por que não é possível que uma pessoa seja salva mantendo suas práticas religiosas fora da Escritura? Um exemplo, um muçulmano, um budista que não acredita em Cristo como Filho de Deus e único Salvador. Eu quero que você leia Marcos 16, 16, 18. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, crer em quê? Porque eles creem que Jesus nasceu, por exemplo, os muçulmanos creem que Jesus nasceu, que Jesus era um homem bom, os espíritas era um profeta, né? Creem que Jesus também era um homem iluminado, coisa e tal, mas crer em quê? Só que ele nasceu? Não, que ele é filho de Deus. Que ele é filho de Deus. E o outro ponto é crer e fazer aquilo que Jesus mandou. A gente pode ver isso até em Lucas 6,46. Né? Aqueles que praticam o que Jesus falou e mandou é como aqueles que edificam a sua casa na pedra, na rocha. Na rocha. Então não é só, eu creio em Jesus. Não, mas crer que ele é filho de Deus, que ele é o Salvador, que ele ressuscitou, que ele é o único e verdadeiro caminho. Então tem vários pontos. O Rodrigo Silva cita só um ponto, né? Uhum. Cita até essa passagem que é o caminho, a verdade e a vida, mas não explica essa parte. Não explica quais são as práticas que nós devemos ter para realmente sermos salvos. Porque Jesus diz que o caminho é estreito. Se é estreito, então tem várias ordenanças, tem os mandamentos que ele nos diz para a gente cumprir. Então são várias combinações, vamos por assim dizer. Então não é só assim, crer, tá, mas crer. Como que crer? Crer no Jesus bíblico. E o princípio de tudo é o crer que ele é filho de Deus, né? O Isso princípio de tudo. Mas não basta só isso, porque uma das coisas que demonstram que você crê que ele é filho de Deus e que ele é seu salvador é o seu comportamento. É isso mesmo. É a sua novidade de vida. Essa é a forma com que você dá testemunho de que você crê e você aceita ele como seu salvador. É isso mesmo. Tem a questão da Bíblia, da palavra que ele nos trouxe, né, que veio dos profetas. Então Jesus fala que aquele que não crê na palavra ou acreditar em outro evangelho do qual ele trouxe, seja anátema. Então são vários, como eu disse, são vários conjuntos. Porque a outra pessoa fala, eu acredito em Jesus, mas eu acredito em Jesus em um outro livro. Não, aí não. Se nós temos aqui o cânone, já está tudo formado, então nós temos que ter, um embate. É como nós dissemos em outros vídeos, né? É igual a questão do espiritismo. É um iluminado. Né? É um Jesus, que eles acreditam que é um Jesus em cada planeta. Isso. Em cada Então, salvador, já foge completamente daquilo que nós cremos. Então, como que uma pessoa dessa forma vai ser salva mantendo as suas práticas? Isso é inconcebível, sabe? É fora da realidade. Só pela fé. Tá, mas tem que... só para citar alguns exemplos da questão de outras religiões. E estamos trazendo aqui a nossa fé, nosso ponto de vista, o nosso alicerce. Isso, que é as Escrituras. Então, o nosso embate é nisso. É a Não Bíblia, é atacando a pessoa que está... É o que ele diz. Religiões, né? Nós podemos trazer o budismo, o espiritismo, os bandistas, o candomblé. Então, são partes que são diferentes das escrituras. Não se encaixam. Como usamos o exemplo, os muçulmanos, eles não acreditam que Jesus foi sacrificado. Então, já é um ponto que não se encaixa na Bíblia. O espiritismo, como acabamos de citar, eles acreditam em vários Jesus. Não se encaixa na Bíblia. Exatamente. O budismo não acredita em Jesus. Exatamente. Eles Só um ser iluminado. Eles falam que, na verdade, que Jesus teve as práticas do budismo. Então, são contradições bíblicas, o que nós cremos. Nós temos uma regra de fé, que é a Bíblia. Não se encaixa. Porque nós acreditamos que Jesus ele deixou regras para nós.
Se ele deixou regras, nós queremos seguir essas regras. E se as outras religiões não seguem essas regras, então não se encaixa no quesito para ser salvo. Ele trouxe, nessa entrevista, passagens bíblicas. Vamos ler as mesmas passagens e você, na sua casa, leia também essas passagens e entenda que não é do jeito que ele falou. A primeira passagem que ele cita é do Romano, o centurião que vai até Cristo para pedir que ele cure o seu servo. E ele diz que ele não é digno... Convertido. Isso. Mas o centurião diz que ele não é digno de receber Jesus em casa. Ah, verdade. E ele pede que Jesus dê uma ordem e que ele dê ao servo dele para ser curado. Uma palavra. Que uma palavra, que o servo dele será salvo. Então, através disso, Jesus enfatiza ali que não há fé que nem a do centurião. Aí ele quer dizer, né, ali no podcast, o Rodrigo Silva, que o centurião, por ser pagão, né, ele só pela fé, ele ia conseguir curar. Ser salvo, né, ele foi salvo só pela fé. Só pela fé. Entendeu? Mas aí, aquela máxima... Que ele manteve as práticas pagãs dele. Isso. Porque ele era romano, vivia num contexto pagão. Ele disse isso, o Rodrigo Silva. Então ele foi lá, ele recebeu essa bênção, recebeu o milagre ali, mas continuou nas suas práticas. Isso mesmo. E ele alega que esse homem foi salvo mantendo essas práticas. Mas isso é tudo o que ele disse. A Escritura não deixa isso claro. É isso mesmo. Você entendeu? É isso mesmo. Porque, como eu já disse em outros vídeos, é aquela máxima, né? De tentar trazer as coisas de fora para tentar explicar a Bíblia. É como eu digo, a Bíblia explica as coisas de fora. A Bíblia nos mostra como o mundo é corrompido, como que isso acontece por causa do nosso coração. É sempre isso, é que usar autoridade. Eu sou o arqueólogo e eu vou explicar as coisas através da história ali. Gente, vamos lá. Não que não tenha lá o paganismo, não tinha e tinha, mas a questão é... Obviamente. A questão aí naquela passagem, fala que o romano era um pagão? Não. Então Não. ele está fazendo uma adição. Uhum. Ali está mostrando que o centurião, ele já estava crendo no que estava ocorrendo ali, naquela cidade. Então, Porque para ele chegar com aquela fé, ele já tinha conhecimento de quem se tratava. De Jesus. Entendeu? Então já está mostrando que é uma pessoa convertida. Por isso que ele fala, tu não é digno de ir na minha casa. Ele tinha conhecimento do coração dele e, né? Então já é uma passagem que já desmonta o que o Rodrigo Silva está fazendo. Você entendeu? É só vocês lerem a passagem. Então, o romano... Por que Jesus fala não há fé? Por quê? Porque Jesus veio para os judeus. Justamente o seu povo. Eles ouviam, eles viam, mas eles não criam. Então, por isso Jesus fala. Porque o romano ele ouviu sobre Jesus e ele creu. Exatamente. Vocês entenderam? Aí ele quer pegar isso e falar assim, não, ele era um pagão. Né? Ele acendeu incenso lá para César. Falava justamente que aquele homem fazia isso? Não. Então ele está dizendo. Eu tanto posso falar que sim como que não. Então, isso é uma criação. Ele é uma criação, ele tá criando algo no texto que Exatamente. ele quer. Usando a autoridade dele como o seu diploma de arqueologia para fazer isso, para manipular você. Ele quer distorcer a Bíblia. E outro ponto que ele quer distorcer é a questão do Naamã. O profeta Eliseu, depois que curou Naamã falou assim, Eliseu, eu vou voltar para a terra do meu Senhor, que agora eu reconheço que Deus é o Senhor, mas quando chegar o momento de adorar ali, Como é que eu faço? como é que eu faço? Prostrar diante das... Eita, vai em paz, adora em paz, fica ajoelha. Então, essa do Naamã, que ele fala Naamã era pagão, sim, mostra até no começo do texto que Deus o protegia, o Criador o protegia ali. Mas por que fazia isso? Justamente para usá-lo, tanto é para aquele contexto da época, como para nós, que Deus estava guardando para mostrar o seu poder. Seu poder de quê? De cura. Maravilhoso. Que ele era um único Deus naquele momento, que ele era um único Deus. Que existia. Que poderia curá-lo, porque ele era pagão, mas o que acontecia? Ele foi curado pelos deuses dele lá na época? Não. Naamã, ele leva cativo uma menina de Israel, que ela fala sobre o Eliseu. E isso é interessante porque Jesus fala que a fé vem pelo ouvir. Tanto é citando, que eu esqueci de citar, que os cegos não viam Jesus, mas pelo ouvir sobre os milagres dele, eles sabiam que era o filho de Davi. Olha que incrível, né? Então vamos lá. Aí fala sobre Eliseu. Aí ele crê, Eliseu dá ordem para ele se banhar no rio. O Naamã fica super ali inconformado, porque ele cita os rios ali da Síria, se eu não me engano. E aí o outro ali, chefe dele ali,
da casa dele e fala para ele, mas se desse uma ordem mais difícil, o senhor não cumpriria? Aí ele vai e se banha 7 vezes no rio e é limpo. Aí, segundo as próprias palavras, são as palavras do Rodrigo Silva, você pode ver o podcast, nós vamos deixar o link aí embaixo, tá? Antes de você escrever um comentário nervoso, inconformado, por você defender sua placa de igreja, primeiro veja o vídeo, lê a palavra, confronte. Ele não pede para ler a palavra, vamos ler a palavra como ele disse. Ele está mentindo no vídeo, ele mentiu, ele está distorcendo a palavra. A gente está mostrando isso, a gente está debatendo a doutrina que ele prega e que ele defende, tá? Não que isso represente ali, como ele diz, né, em muitos vídeos, não representa às vezes a doutrina Exatamente, isso do adventismo. Mas é engraçado que a presidência ali do adventismo não rebate ele, né? Porque é uma pessoa importante para o adventismo, né? É interessante isso, né? Acho que é até a página 2, né? Mas vamos lá, voltando. Ele diz que na passagem, quando ele fala que vai adorar outros deuses. É mentira. Vocês podem ler a passagem inteira. Na verdade, Naamã está falando que quando o rei dele entra lá para adorar, ele vai ter que entrar junto. Porque ele é o guarda ali do rei. Ele é o guarda, ele tem que acompanhar o rei. O rei vai encostar a mão na cabeça dele e vai ajoelhar. E ele já pediu perdão antecipadamente ao Criador. Ele fala para ele, eu peço perdão antecipadamente, porque ele vai encostar a cabeça na minha mão e eu vou ter que ali me encurvar. Mas não que ele está adorando, mas porque ele vai ter que se encurvar por causa do rei dele. Exatamente. E no vídeo, o Rodrigo Silva deixa isso bem claro. Ele diz que o profeta disse para o Naamã, adora em paz. Adora em paz. Ele falou que Naamã falou, disse isso. Vai, adora em paz. Ele está mentindo, ele está adicionando algo nas escrituras. É uma heresia e uma mentira. São as próprias palavras dele. Veja o vídeo e veja se nós estamos mentindo. São as palavras que saíram da boca dele. Para você ver como que esse homem distorce as escrituras para manipular você. Só você ler a Bíblia e veja quem está mentindo. Compare o nosso vídeo com o vídeo dele. São as palavras dele. Porque ele também já defendeu um governo mundial. A gente vai deixar um link aí do podcast que ele fez. Por que ele prega essa unificação das religiões, do catolicismo? Porque ele não prega isso, porque você vê que ele quer uma unificação. Ele já defende. Ele falou que não era no pensamento dele, né? Mas depois ele vai, no decorrer do vídeo mesmo, ele fala, não, nós precisamos. Exatamente. Por quê? Ele fala desse jeito, dizendo que há salvos em todas as religiões. E quando você assiste esse outro podcast, que ele também foi entrevistado, e onde ele defende uma criação, ele diz que é necessário que haja uma criação de um governo que controle a internet, por exemplo. Então é um governo mundial, né? E que seja unificado esse mundo. Então quando você linka as duas coisas, você vai perceber o porquê desse jeito de que há salvos em todas as religiões, porque se todas as pessoas passarem a acreditarem dessa forma, se os cristãos passarem a acreditar desta forma... É mais fácil para aceitar, vocês sabem quem, né? Sim, mas se os cristãos passarem a ver dessa forma, para que evangelizar? É isso mesmo. Você vai evangelizar por quê? Se existem salvos dentre os budistas, dentre os ubandistas, dentre todas as religiões, há salvos. Para que eu vou evangelizar? É isso mesmo. Para que Cristo veio primeiro para os judeus, certo? Os apóstolos eram judeus. Quem eles evangelizavam primeiro? Os judeus. Para que evangelizar os judeus se existem salvos entre os judeus? Isso mesmo. Não faz sentido, entendeu? É isso mesmo. Que a gente quer ensinar a doutrina bíblica. Ensinar que Cristo é o único Filho de Deus, né? O único, assim, o unigênito, né? Filho de Deus. E que Ele é o nosso Salvador. E por Ele somos salvos. É isso mesmo. Se nós não precisamos mais fazer isso. É isso mesmo. Aí ele quer dizer que, tá vendo como que o Criador, mesmo o Naamã sendo pagão, sim, como eu disse, pelo propósito que o Criador tinha. É como os judeus. Os judeus não creem em Jesus, mas o Criador não está os guardando para o final dos tempos? E não os guardou para a vinda de Jesus? Então tudo tem um propósito. O Criador mostra que tem um propósito ali, gente. Vamos entender o contexto, vamos ver a história bíblica. Para a gente não cair nessas heresias, nessas mentiras, nessas manipulações bíblicas, com ar de histórico, com ar de autoridade.
vamos ver, a revelação é dada para os pequenos, tá? Então, vamos prestar atenção na Bíblia, focar realmente na Bíblia, no contexto, na história, na Bíblia, tá? Nossa Bíblia, nossa regra de fé. E aí, citando isso que eu falei dos judeus, que o Criador os guardou, é para mostrar que sempre tem um propósito, tá? Assim como na época dos cruzados, Deus usou os próprios cruzados para derrotar os islâmicos. E eles mataram, a guerra foi em nome de Jesus. E Jesus sempre pregou a paz. Então, sempre tem o propósito de Deus, é maior. Então, né? Outra parte que ele cita, que a gente pode citar aqui, que eu... Outro versículo, né? Outra passagem que ele cita. Isso, que ele cita assim alguns detalhes, ele fala, não, como que é o rei Dário foi chamado de ungido e Salvador, sim, ungido é separado. O rei Dário foi usado ali para libertar o povo naquela época. Ele foi naquela época ali o Salvador, ele foi usado para você ver, por Deus, para que ele cumprisse o propósito de Deus. Uma coisa... Então ele sempre tenta pegar esses trechinhos para distorcer e falar que, tá vendo? Ele era pagão, mas ele foi chamado de ungido. Sim, ungido é separado. Tanto é que a própria passagem no podcast, que ele fala, vai ter muitos falsos cristos. Sim, Cristos em hebraico é ungido. Ungido é separado, quando você separa ali, se diz separado, uma pessoa preparada ali para evangelizar, uma pessoa separada por Deus. Então não tem hoje em dia isso? É um ungido de Deus, separado. Então, é só vocês verem que o contexto é o mesmo. É só pegar a tradução da palavra. E ele quer trazer também a ideia de que, por ele ter sido usado, e a palavra ungido também, né? Ali, ele é salvo. Mas só que Deus usa quem ele quer. É isso mesmo. Ele vai usar quem ele quer, Salvador, gente. né? Na verdade é Salvador que ele fala. Ele vai usar tanto uma pessoa que seja salva, quanto uma pessoa que não seja, para cumprir um propósito que ele determinou para que seja daquela forma. Balaão, que ele cita também. Balaão estava com o propósito de fazer o quê? Amaldiçoar o povo. Mas apareceu um anjo e brecou ali o burro ali, que Balaão ficou batendo no burro. Então, se não tá, se vai fugir do propósito de Deus, não importa quem seja. Não vai conseguir cumprir esse intento contra o povo de Deus. É isso que mostra. E ele quer distorcer isso, para fazer valer ali a ideia dele, o pensamento dele de distorção. Para tentar trazer essa confusão, né? Exatamente. E tirar as pessoas do verdadeiro caminho que é Jesus e a palavra que ele nos trouxe. E outra coisa que ele traz também é a questão da cananeia, né? A mulher cananeia. É muita coisa, né? Isso, é muita coisa. Vamos lá. A mulher cananeia. Ele traz também a questão da mulher cananeia, que a gente sabe que os cananeus eram povos pagãos, um povo pagão, vamos dizer assim, um povo pagão. E ele traz essa questão da mulher cananeia, que a mulher cananeia vai até Cristo A mulher cananeia vai até Cristo pedir ajuda para sua filha. Eu vou ler a passagem para você. Ó. Fica em Mateus, capítulo 15. Você vai encontrar do versículo 21 em diante, tá? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Não. Eu tenho que ler aqui já a parte certa para ele. Ele, porém, respondeu: Senhor, filho de Davi. Aqui, ó. Eu vou ler o versículo para vocês, a passagem para vocês. Fica em Mateus, capítulo 15. Você vai ler do versículo 22 em diante. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Palavra, Cristo não deu atenção à mulher cananeia, certo? E eis que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Despede dela, deixa ela embora, porque ela está aqui, ó, falando. Certo? Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cristo veio primeiro para os judeus. Então, ele estava ali naquele momento para os judeus. Isso mesmo. Os gentios vieram depois, certo? Então, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo... Ó, presta atenção nessa parte. Detalhes. Ela, porém, veio e o adorou. Adorou.
certo? Vai ver nos detalhes. Dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que isso quer dizer que ele está falando dos gentios. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos, cananeus, que ela está querendo dizer ali de um modo geral, fora do contexto judeu, É isso mesmo. porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A palavra de Deus é alimento. Tudo que ele falava era alimento. Alimentava o espírito das pessoas. Quem é o pão da vida? Exatamente. Então Detalhes. ela está dizendo que comia as migalhas que caíam da mesa. A pregação que ele já estava fazendo naquela região. Exatamente. E ela estava ouvindo. Ela estava pegando as migalhas. Exatamente. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Você viu como ele distorceu essa passagem? Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, ele pegou uma passagem, distorceu para seu bel prazer, para, novamente, enganar as pessoas que não entendem as escrituras. Exatamente. Porque está falando ali que a moça, ela ouviu, ela o adorou primeiro. Ela já se alimentava daquilo. Só pelo pouco que ela estava ouvindo sobre Jesus, pela pregação dele e dos seus discípulos, ela creu, só com as migalhas que estavam caindo. E ele disse que ela era pagã. E ele traz ali dentro do vídeo que você, quando você assiste, você vê que no que ele está explicando, ela continuou pagã. Você entende? Ela era pagã e foi salva por conta de que Só um detalhe Cristo que eu esqueci de falar sobre o Naamã. Naamã fala assim, ó, no versículo: Eu reconheço que não há outro Deus Exatamente. além do Deus de Israel. Tá? Esse detalhe ele não falou. Então, não há outro Deus. Todos os outros é mentira. Só o Deus de Israel. Não citou, né, Rodrigo Silva? Né? Então, se Naamã não acredita em outro Deus, senão o Deus de Israel, como ele ia cultuar outros deuses? Olha, a mentira é tão grande, mas a verdade é a Bíblia. Ela revela. Esse vídeo é impressionante para abrir o seu olho. Impressionante. É o seu olho. A astúcia. Né? A astúcia das pessoas que querem distorcer para enganar as pessoas. Leiam a Bíblia com atenção, com carinho. Tá? Não vá na autoridade no nome da pessoa. Exatamente. Cria na Bíblia. Tá? E outra parte importante é sobre os magos, que ele cita ali que eram pagãos. É sempre novo, enfatizando que a autoridade de arqueólogo quer pegar a pessoa quer pegar a parte histórica de outros autores para tentar trazer que eles eram pagãos. Mas, de que magos ele está falando, para você entender? Dos magos que foram levar os presentes para Jesus Cristo quando ele estava nascendo. Isso. Tá? Aí não cita a quantidade de magos, só fala que faz referência a 3 porque é pelos presentes. 3 mas presentes. não fala que os magos foram levar o presente para Jesus. Né? E não cita também que eles eram pagãos. Tá? Porque a palavra mago, quando a gente vai ver na Antiga Aliança, principalmente Daniel, eram astrólogos, né? Pessoas que ali também tinham conhecimentos ocultos, mas não faz referência a só um tipo de pessoas, a só um tipo de castas. Tanto é que Daniel, chamado de Beltesazar, naquela época, ele foi chamado de o chefe dos magos. Daniel, ele era pagão? Não. Tanto é que em números, Balaão, ele faz a referência de que ele viu, que viria ali do rebento de Jacó, a estrela, que seria o rei. Então, já tem essa profecia em números. Então, esses magos citados ali na Nova Aliança, eles já sabiam dessa profecia. E não é citado que eles eram pagãos. É Rodrigo Silva que está falando, não a Bíblia. Eu acho que ele pega a palavra como mago, e traz como pagão, entendeu? Então, mas a questão é, por que os pagãos, você está dizendo que é pagão, que não tem nas escrituras, ia adorar um Deus, o Deus da Torá, dos judeus? Essa é a questão. Então não encaixa. Porque essa questão ali dos magos, os astrólogos que eles viam as estrelas, eles viam, estudavam. Eles tinham entendimento então, do sistema. É porque ele quer pegar e já quer colocar tudo no meu balaio. Ah não, eram pagãos. Tá, mas aonde fala nas escrituras? E os pagãos, magos, foram lá e creram que Jesus era o único verdadeiro Salvador e se converteram. Não tem essa passagem. Não tem. Eu estou adicionando algo. Verdade. Estou adicionando algo. Não tem. Então está fazendo uma referência a lá Daniel.
Porque o Daniel também foi considerado um mago, um adivinho, uma pessoa que tinha um conhecimento profundo. Ele tinha revelação do Altíssimo. Tanto é que ele interpretou o sonho. Então, é essa referência, porque está fazendo referência também lá no Antigo Testamento de Daniel, a profecia se cumprindo. Que aí veio ali os magos ali, é a estrela que está lá em Números, do qual Balaão citou. Balaão, o profeta. Então, olha que interessante. E aí a entrevistadora diz ali, então de onde vem a intolerância religiosa? O que ela está querendo dizer? De onde vem essa intolerância dos cristãos para com as outras pessoas de outras religiões? De onde vem? Ela pergunta para ele. E ele responde com Caim e Abel. Isso. E também com Adão, né? Que a maldade, a intolerância veio ali de Adão, do pecado e tudo mais. E de Caim e Abel. Porque Caim não aceitou o culto de Abel. Então a intolerância veio disso tudo. É interessante. Porque ele cita que que a intolerância de Abel e Caim veio da diferença de culto. Isso. Não veio da diferença de culto. Veio da diferença de oferta. A oferta de Abel foi de coração. Foi do melhor que ele tinha, das primícias, né, dos primogênitos dos animais dele, o que ele tinha. Porque ele sabia que o coração dele era pecador. O Caim não. Ele veio oferecer os frutos. E até, olha que interessante, em Provérbios 21:17 que fala, para você ver como faz referência ao coração, porque Deus já sabia da intenção do coração de Caim. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Então ele ofereceu de uma forma errada ao Altíssimo. Porque fruto, olha que interessante, porque sacrifício é quando nós não conseguimos dar bons frutos totalmente. Exatamente. E Caim quis dar frutos, sendo que ele não tinha bons frutos. Porque o coração dele era ruim. Já faz essa analogia com essa passagem. Não porque eles cultuaram de forma diferente, de forma alguma. Está falando aqui da intenção do coração, gente. Mais uma manipulação para te enganar. Para enganar aquele que não presta exatamente. Se você prestar atenção também nessa parte que ele cita, ele diz que a intolerância veio do Caim. E o que ele traz? Que nós, cristãos, somos os intolerantes. Então herdamos isso de Caim. Isso mesmo. Entendeu? Mesmo. E aqui não é questão... A palavra, não sei se é intolerância, mas aqui está a nossa fé. O que nós cremos. E nós estamos aqui percorrendo esse caminho disposto a entregar nossa vida pelo que nós acreditamos. Né? Porque no Brasil, como dizem, não tem a perseguição, né? Perseguição em outros países, em outras nações, em outras cidades. Mas aqui nós temos que estar preparados para defender o Evangelho da forma que ele está descrito a nós. Exatamente. Com humildade, com simplicidade, mas sempre buscando defender a verdade que Cristo nos deixou para nós. Para mim, para você que crê, tá? Porque aqui em Ormos fala, nós estamos defendendo alguma placa de igreja, não, nós estamos defendendo a Bíblia. A nossa única e verdadeira regra de fé. Então, cabe a você que está nos assistindo, se você é adventista ou não, mas é a Bíblia. Como nós seremos analisados, né? Como os berianos analisaram Paulo? Através das Escrituras. E é um perigo a gente acreditar em alguém só porque a pessoa tem um nome grande, vamos dizer assim, grande na internet, grande na mídia, como o Rodrigo Silva tem. Com mais de 3 milhões de inscritos só aqui no YouTube, se eu não me engano. Mas nas outras redes, é um cara que é levado para pregar, né, em várias igrejas diferentes. Então ele tem um público muito grande. Então é um perigo a gente acreditar na pessoa, no que ela está falando, só porque ela tem um nome grande. Então a gente tem que encarar e olhar para o que a pessoa está falando, ouvir o que ela está falando e analisar na Bíblia. Como os berianos fizeram com Paulo. Paulo, o apóstolo, eles fizeram isso. E nós não estamos fazendo com esses pregadores grandes que tem na internet. Você não está fazendo. Muitas pessoas não estão fazendo. Olha para o que ele está falando, ouve o que ele está falando e aceita. Não, o Rodrigo Silva falou. Entendeu? Então a gente precisa analisar e olhar para as escrituras e ver se o que ele está falando está batendo com mas ele é arqueólogo independente. Ele é arqueólogo. Isso que eu falo, ele vai trazer, porque ele viu lá fora, porque é sempre aquela coisa. Vocês podem perceber, analisem com mais frequência, analisem com mais
mais minuciosamente essas coisas. É sem pegar, mas os povos pagãos faziam isso, e aí por isso que o povo fazia isso. Porque a lei foi dada porque o povo fazia. Não. Fique com a Bíblia. Já é um livro tão profundo e tão assim, tão direto, tão verdadeiro, que tem tantas respostas. O que você precisa para sua salvação é crer em Cristo, aprender sobre a palavra, praticar isso. Crer em Cristo como o único verdadeiro Salvador e Filho do Deus Altíssimo. Pronto. Analise, filtre, pesquise, que pode ter certeza que Deus vai te conduzir. Exatamente. E nós agradecemos a sua presença aqui. Se você gostou do vídeo, a gente esqueceu de te pedir, mas deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou falar tudo de novo. Não, deixa assim. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Vamos fazer chegar aí a 300 inscritos, hein? A nova meta, hein? 300? 300 inscritos. Tá, Obrigado. que Deus abençoe. Em nome de Jesus.